conseguiu cumprir isso, né? E quando era entregue, essa comissão verificava. Agora, qual era a primeira coisa que a comissão verificava? Porque não era só dividido por tema, era dividido por metro. Então, tal filme sobre o café vai ter 450 metros. O tal filme sobre a companhia a companhia Fabril Cubatão vai ter 1.200 metros. Então, qual é a primeira coisa que eles verificavam? Se tinha metragem. A primeira coisa que eles verificavam era se tinha metragem. Como é que eles pagavam esses filmes? Eu tenho esses recibos fotografados, né? Porque eu não estou usando no Arquivo Nacional. Eles pagavam por metro. R$7.000 o metro de filme. É como se estivesse comprando um saco de feijão, né? Então, vou pagar por saca. Né? Pagava então por metro. Então, isso faz com que, quem conhece cinema brasileiro silencioso, esses documentários de encomenda, né, tem um pouco essa sensação de que os filmes têm panorâmicas que demoram demais, né, que ele vai passando assim lentamente, né, de um lugar para outro até aí eu fico imaginando por quê? Porque se o combinado era entregar 300 metros, né, que sejam 300 metros, né, então às vezes eu poderia gastar menos, às vezes eu poderia gastar mais, não poderia nunca exceder, né, o combinado. Então, isso é importante. A própria dinâmica, por um lado, impedia que nós tivéssemos aqui o surgimento de trabalhos que fossem criativos do ponto de vista estético. A dimensão estética aqui está muito controlada nesse sentido, né, por conta desse tipo de relação. Por um lado, medo da censura. Por um lado, vontade de continuar trabalhando, porque ele sabe que precisa agradar a quem contrata, as elites econômicas ou quem se encontra no momento no poder, tanto faz, né, em nível municipal, estadual ou federal. Né? E por outro lado, dentro de uma dinâmica onde não há espaço, enfim, para projetos que sejam esteticamente relevantes. A dinâmica muito, e aí eu acho que, curiosamente, quando eu selecionei os filmes, quando eu cheguei aqui eu me dei conta, eu me meti num risco, né, exibir esses filmes. Um monte de historiador, né, pesquisadores, arquivistas, e eu não sou carioca ainda, vou falar sobre o Rio de Janeiro no cinema, porque para quem eu acho que tem um outro sentido, porque essa coisa geográfica do Rio está muito, né, isso aqui eu conheço, isso aqui é lá, se identifica na hora. Né? Para quem não é daqui não é assim tão simples. Né? Pelo contrário, você tem que ter um mapa do lado, né, olhar, talvez seja esse. Mas assim, a dinâmica desses filmes é muito inspirada nos álbuns fotográficos. Então aqui no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro tem vários, mesmo do Malta, que documentou a exposição de 22, e eu também trouxe porque esse tipo de exercício não foi feito, salvo engano, né? Salvo se algum historiador já fez, mas eu não conheço, né, esse tipo de comparação, que é muito recorrente, porque todos os cinegrafistas, a maioria dos cinegrafistas, era fotógrafo de profissão. Não é? Por quê? Porque era um tipo de atividade que também não tinha uma dimensão artística, né, naquele contexto. Não é à toa que nem o cinema, nem a fotografia estão na Semana de Arte Moderna de 22. Não estão lá. Né? Então, nesse momento, a gente está falando de documentário, o que você tem no mundo? Em 22 você tem Nanuque, do Flaherty, que vai definir o que é de fato documentário, né, numa outra dinâmica. E você tem nos anos 20 os filmes sobre as metrópoles, sobre as grandes cidades. Né? Tem Berlim, Sinfonia de uma Metrópole, que é um filme do Walter Ruttmann de 27. Você tem um filme chamado O Homem com a Câmera, do Vertov, que é um filme sobre a metrópole, né, de 1929. Você tem outros exercícios, enfim, curtos, né, sobre o que tem por tema a cidade. Paul Strand tem um filme sobre Manhattan. Você tem o Jory Evans, né, que também filma a cidade, a ponte. Né, você tem o Jean Vigo, que
faz um filme sobre Nice. Então a questão da cidade está em pauta, né? Porque não que a metrópole fosse um fenômeno dos anos 20, não era. Mas o cinema, ele, de uma certa forma, vai tematizar a metrópole, vai procurar, de uma certa forma, perceber o cinema como parte dessa modernidade em diálogo com ela. No Brasil, a gente teve uma ponte com isso. Eu acho, para mim, que Terra Encantada é isso. Terra Encantada é um filme, se a gente tivesse condições de ver inteiro, né, a gente só tem fragmentos. E essa é o De Masi e o Canané, eles filmaram, eles pegaram esse material em 70, o Silvino. Aquelas coisas, o Silvino, ele era agregado da família do J.G. Araújo, então ele era responsável pelo setor de cinematografia. E lá eu fui a Manaus pesquisar no Museu Amazônico, o acervo lá da família J.G. E eles têm vários setores, tem o setor de carpintaria, tem o setor de móveis, cinematografia era um setor igual a esse, não tinha estatuto artístico, cultural assim nenhum, né? E o Silvino depois, ele é uma figura desconhecida, né? E ele fez esse filme no País das Amazonas, depois ele faz Terra Encantada, que a gente tem o Amazonas, o maior rio do mundo que se perdeu, enfim. E ele faz depois No Rastro do Eldorado, que é uma documentação da visita do geógrafo Alexander Hamilton Rice, uma expedição que ele realiza na Amazônia, e depois ele vai acompanhar a família do J.G. Araújo e acaba se tornando um agregado da família, realizando filmes familiares mesmo, registros familiares, né, dessa família, tanto que ele só é redescoberto nos anos 60, e foi fundamental nesse sentido o Glauber ter ido para lá. O Glauber faz Amazonas em 66, a chegada do Glauber fez com que uma geração, enfim, se preocupasse, né, mais ainda com as questões ligadas a cinema. E aí o Silvino é redescoberto em 69, tem um festival lá em homenagem a ele morre em 70. E aí morreu e o acervo dele ficou distribuído, digamos assim, né? E uma parte desse acervo ficou com o Canané, até hoje usa esse material para realizar filmes lá. E eu tenho uma certa dúvida sobre o que ele afirma no começo, os dois, os De Masi e o Canané, que enfim eles fizeram fragmentos de Terra Encantada a partir dos letreiros que eles encontraram na Cinemateca do MAN, e que a locução obedece. Tento pôr em dúvida isso daí, não sei, né? Nunca encontrei esse material, então pode ser que exista, né? Seja um problema meu, né? Mas de uma certa forma, o que é importante nesse filme Terra Encantada, olhando a ele, o fragmento de Terra Encantada, é que você vê algo que você vai encontrar depois, como no Homem com a Câmera, por exemplo, muitas situações da câmera dentro do carro, né? Tudo bem que você pode imaginar que talvez o tráfego na cidade do Rio de Janeiro não fosse assim tão intenso, não é, quanto é hoje, né? Mas tem muito essa ideia de movimento no filme, né? De uma câmera que procura mimetizar essa situação de deslocamento por um espaço, deslocamento dado num novo contexto, onde a máquina domina o seu deslocamento, não o contrário, como era, enfim, na época das carroças, dos cavalos, ou de um deslocamento a pé. A sua relação com a cidade muda, não é? Totalmente, essa mudança é física também. E no filme do Silvino tem isso, nesses fragmentos pelo menos. Então, para mim, e considerando a experiência internacional que o Silvino tinha, o filme 23 é uma espécie de antes, sem querer ficar nesse discurso do pioneirismo, né, que tem uma série de restrições, mas para mim é um filme que, de uma certa forma, antecipa um discurso sobre o espaço da cidade como espaço da modernidade. Por mais que